Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Isaac dos Anjos, trader investidor, e aqui no meu canal vocês vão aprender a negociar criptomoedas, ações e commodities. Desde já, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixe seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para mais pessoas. E bora para a nossa análise. Nós temos aqui o nosso primeiro ativo, que é o Bitcoin, e nós estamos a ver que o Bitcoin está a ser negociado lateralmente entre faixa de 61.615 a 66.989. Quase 67 mil dólares. E o que está a acontecer? Porque o Bitcoin parece meio parado, está a andar lateral nesse exato momento. Estava sendo negociado na faixa de 62.353 e agora chegou na faixa de 64.711. Então o que está acontecendo de concreto e por que o preço está meio lateral? Não está fazendo nenhuma movimentação agressiva, ou subindo tanto ou caindo tanto. Então nós vamos ver aqui todos os fatores que estão a provocar com que o preço se movimenta desse jeito e vamos saber exatamente o que a gente pode fazer para se preparar caso haja um movimento maior, agressivo, ou tanto para cima quanto para baixo. E a gente estamos aqui a observar que esta barra de volume de compra está acima desta média móvel. E isso quer dizer que um volume de compra está a entrar dinheiro. Então vamos ver aqui o que está a acontecer e como é que estão os ETFs spot de Bitcoin, que são os institucionais que fazem compra de Bitcoin em grande escala, e saber o que eles estão a fazer nesse atualmente. Será que estão a comprar ou estão a vender? Então, vamos aqui ver o nosso Bitcoin ETF, nosso spot de Bitcoin ETF. Vamos ver exatamente como é que essa gente está a se comportar, porque os institucionais movem milhões e milhões de dólares. Se eles estiverem a fazer uma compra massiva, uma compra agressiva, o preço tende a seguir o fluxo, ou se não está a se movimentar primeiramente naquele momento, ele pode estar andando lateral, depois vai ter uma explosão, ou para cima se eles estiverem a comprar, ou para baixo se eles estiverem a vender. Então nós vamos aqui para o nosso Bitcoin ETF, que eu já expliquei para vocês. Bitcoin ETF são fundos de investimentos que essas empresas emitem um título e disponibilizam isso para as pessoas que têm mas é muito dinheiro e não sabem negociar criptomoedas. Então eles se expõem em ETF para uma questão de proteção. Eu não sei negociar, mas eu quero investir em Bitcoin, então eu quero me sentir seguro. Se eu aplico um capital, a empresa vai me dar garantia de X% de retorno e devolve o meu capital e devolve o lucro. Mas a gente sabe que as criptomoedas valorizam muito e por mais que eles tenham essa taxa que são pagas pelas empresas, mas as empresas ganham muito mais em relação às pessoas que investem em ETF. Mas eles mesmo assim querem se sentir seguros nesse contexto de que tem uma lucratividade para eles, é o mais importante. E nós estamos a ver aqui que no dia de ontem, dia 4 de agosto, nós tivemos uma compra de 3.330 Bitcoin. Ou seja, a BlackRock, que é uma das grandes empresas aí de investimento que tem mais de 13 trilhões de dólares que eles gerem em gestão de ativos. Temos a Fidelity, que também fez a compra, temos aqui a Ark Investment, temos a BIP e temos essa MSBT. Então, ou seja, que essas empresas todas fizeram compra de Bitcoin e totalizou 3.330 Bitcoin. Então houve entrada. No dia anterior também houve entrada de 2.680 Bitcoin. Mas nos dias anteriores aqui teve uma saída, aqui teve uma entrada e aqui também teve outra entrada. Então nós vamos ver que 2 dias consecutivos de compra. E isto aqui vai refletir no preço. O preço lá estamos a ver que está meio lateral. Mas na manhã de hoje o Bitcoin estava se negociando na faixa de 63.900 alguma coisa, 980, mas depois voltou a 64 mil dólares e agora está a subir para na faixa de 64.713 dólares. Então, esse dinheiro que está aqui a entrar vai influenciar o preço positivamente. Em vez de começar a lateralizar, vai começar a subir. Então, este aqui é um dos dados que nós começamos a olhar, porque nós temos que entender exatamente onde é que está o fluxo de capital. Está aí para onde? Está aí para cima ou está aí para baixo? Será que as pessoas estão a comprar mais ou estão a vender? Então, nós vamos ver aqui da Ethereum. Por que eu vou colocar aqui na Ethereum? Porque nós temos que analisar não só Bitcoin, mas as principais maiores criptomoedas que nós temos no mercado. Nós temos aqui o Ethereum. Temos aqui no dia 4, tivemos uma compra de 28.550 Ethereum. Isso aqui dá na casa de milhões de dólares. Então, que essas empresas compraram Bitcoin e Ethereum. Aqui nós vamos ver que a BlackRock foi responsável por ter comprado 22.850 Ethereum. Então, nós estamos a ver que essa BlackRock, que é o maior gestor de ativos do mundo, que tem 13 trilhões em gestão e está a comprar Ethereum. Por que ele está a fazer isso? Porque alguma coisa eles sabem que posteriormente vai influenciar o preço positivamente. Nós podemos ter um short squeeze, que é o preço subir rapidamente, mas depois vai recuar. Porque se as empresas fazem essas compras grandes, depois acabam realizando lucro, porque eles têm seus clientes que investem na empresa, têm aí seus ETF, depois vão ter que ter
um retorno e eles têm que vender Ethereum. Então, esta compra que eles fazem, depois acabam vendendo após conseguir aí lucro. Então, nós vamos ver aqui que no dia 3 também saiu 6.320 Ethereum. Então, houve venda, mas nos dias anteriores houve compras seguidas. E aqui nós vamos ver que houve mais compras do que venda. Isso aqui é positivo, porque vai acabar influenciando o preço do ativo. E é exatamente aquilo que a gente tem observado. Nós temos que ver o quê? Onde é que o dinheiro está aí? O que é que os institucionais estão a fazer? E a gente segue o fluxo, para não ficar só a olhar a tela, porque você desenhou algumas informações na tela, acha que aquilo é suficiente. Não é suficiente. Agora a gente tem que ter dados para a gente saber exatamente onde é que o dinheiro está aí. Ou é manipulação, ou é movimento real. Nós temos que evitar manipulações. Nós queremos que negociar um ativo que está a seguir um movimento real. E se a gente aqui olhar no ETF Spot de Ethereum, de Solana, nesse contexto, nós temos que ver que não houve entradas. Solana teve 1, 2, 3, 4, 5 dias, 4 dias aqui sem entrar absolutamente nada. E nós tivemos aqui uma venda de 244 mil só, ou seja, que é muito dinheiro que saiu aqui. E tivemos aqui compras fracas, de apenas 2 dias de compra nos últimos dias, nas últimas semanas. Então isso aqui não é bom. Por esse motivo que o preço dela está lateral, sideways, está a andar de lado. Eu acredito que se haver uma venda aqui, a Solana vai ser pressionado para baixo. Então ninguém está a comprar nesse exato momento. A outra aqui, primeiro que eu queria que vocês ficassem atentos, é a XRP. Porque eu estou a ver um comportamento diferente que poderá impulsionar o preço da XRP para cima. Quem estiver aí a observar o gráfico da XRP, analisa ele e, se for possível, pode fazer compra na XRP. Se tiver um bom momento de comprar nesse contexto após a sua análise. Porque nós tivemos aqui dia seguinte, no dia 3 nós tivemos a entrada de 1,6 milhões. E aqui nós tivemos também 7,11 milhões e aqui 5,57 milhões. Ou seja, aqui 100 milhões de XRP, nesse contexto dá na casa de milhões de dólares. E aqui também nós tivemos 4 dias consecutivos de entrada. E a XRP está andando lateral. Eu estava vendo, esse comportamento aqui é muito bom para a gente se posicionar na XRP antes do próprio movimento começar a acontecer. Por quê? Primeiramente eles fazem entrada, depois aquilo começa a refletir no preço. E nós estamos a ver, ontem não tivemos nenhuma compra nesse contexto, mas vamos ver no dia de hoje, porque vamos ter os dados mais logo. E nós estamos a ver que aqui não houve quase saída. Só não houve entrada durante esses 4 dias, mas houve mais dias entrar dinheiro do que sair. E isso é muito, mas é muito positivo para a XRP. Então, uma recomendação minha, fiquem atentos na XRP. Quem tiver a olhar o gráfico, analisa e pode comprar, porque vai ter uma reação positiva e nós vamos subir. Se a gente olhar aqui, nós temos aqui uma outra criptomoeda que é a Hype, não é? Nós estamos vendo aqui um cenário bastante pessimista. Só houve saída na Hyperliquid. Ou seja, que esse token não está a subir. Nós vamos olhar porque vocês não têm que evitar negociar quando o ativo está meio desse jeito. Tipo, não vai para lado nenhum. Depois ainda tem saídas grandes. Se instituições estão a vender porque vão embora preço para baixo, depois de atingir uma faixa de preço, nós vamos lá e compramos novamente. Mas nesse momento evitam negociar na Hyperliquid. Ou vão vender o token e esperar que ela caia, que ela chegue num ponto de preço que vocês podem comprar. Nesse momento aqui, quem tiver a olhar aí e analisar o gráfico, tiver um bom ponto de shortar, vende o ativo. Se tiver um bom ponto de compra aí, você pode começar a pensar em comprar. Mas para isso, temos que olhar se está a fluir capital de novo nesse ativo. Então, vamos aqui voltar no nosso Bitcoin novamente. Nós estamos aqui a olhar que nesse momento o Bitcoin está a tentar aproximar aqui na faixa de preço de 65 mil dólares, mas aqui está a ter uma rejeição na parte superior. Aqui ainda não chegamos nos 65 mil dólares, mas está a rejeitar antes mesmo dela chegar. Nós temos aqui 3 topos, não é? Seguida, essa sequência que ela está a fazer essa descaída, essa descida. Temos um topo aqui, 66.900. Temos aqui 65.340 ou 412. Tivemos aqui no mesmo ponto que ela rejeitou uma, rejeitou 2, rejeitou 3, rejeitou 4. Então isso quer nos dizer o quê? Sempre que o Bitcoin aproxima nessa faixa de preço de 65.400, ela tem rejeição para baixo. Se ela romper para cima, vamos continuar a subir. Podemos ir até na casa de 72 mil dólares. Mas se aproximar aqui novamente e ela tiver essa rejeição, como está aqui a deixar essa sombra, temos que ver que aqui estamos a notar que tem vendedores posicionados. Como é que eu sei? Porque nós estamos aqui a ver que tivemos essas velas aqui meio pequenas de rejeição. São velas que não são velas cheias, mas velas bem pequenas. Aqui tivemos um doji e aqui está a subir, mas também está a rejeitar. Há uma grande chance de Bitcoin vir aqui e ser rejeitado novamente. Nós podemos abrir uma operação de short bem nessa faixa de preço de 65.400 dólares e ter um alvo aqui em 62.300 ou 61.615 dólares. Então vamos aqui observar, sempre que ele estiver se aproximar nessa região, nós temos que saber exatamente o que nós podemos fazer. Podemos vender Bitcoin
Bitcoin em vez de comprar. Mas, se tiver muito fluxo de capital entrando no Bitcoin, então nós podemos evitar isso. Em vez de vender, vamos esperar para ver o que ele vai fazer aqui. Se ele aqui chegar e reagir, ao voltar para testar novamente, nós vamos abrir uma operação de short, de venda. Vamos primeiramente observar como é que ele vai se comportar a se aproximar aqui. Mas eu já estou a sentir que vamos ter uma reação negativa. Se ele aproximar aqui, as instituições podem voltar a vender Bitcoin. Então, nós vamos ver exatamente o que está acontecendo em relação ao seu mapa de liquidação, mapa de calor de liquidação de Bitcoin. Por que eu estou a olhar isso aqui? Nós temos que saber exatamente qual é a faixa de preço onde essas pessoas têm o seu stop loss. Quando eu falo stop loss, é a região, nós podemos ver aqui qual é a região onde tem mais ordens de stop. É ali onde eu evito fazer as minhas entradas ou colocar o meu stop loss, porque se meu stop loss estiver lá, eu também vou ser uma das razões de ser liquidado, porque o preço vai subir para aquela faixa de preço rapidamente, mas também vai cair novamente, só vai me tirar da operação e depois subir. Por exemplo, aqui nós estamos a ver que na parte superior temos a região forte amarela, não é? Tem ordens de stop aqui, a faixa de $65.074 e aqui na parte inferior também. Aqui nós estamos a ver que o preço está nesse meio, ele pode ir tanto para cima quanto para baixo. Se vocês tiverem fazer uma operação de preferência, vocês terem vosso take profit nessas regiões, meter take aqui nessas regiões do que meter stop loss nessas faixas de preço. Por quê? Nós podemos ter um short squeeze. Short squeeze é a mesma coisa, o preço vai rápido para cima e depois cair brutalmente. Ele vai limpar essa liquidez. Tudo isso aqui vão ser stopados e depois ela vai cair novamente e limpa de novo aqui. Mas nós temos que ser inteligentes. Se ela limpar aqui, nós podemos ir a favor desse movimento. Abrir short aqui e com alvos aqui embaixo, tipo na casa de $63.776 ou até na casa de $60.000. Então, esse é o mapa de calor de liquidação de Bitcoin nas últimas 24 horas. Se a gente olhar nas últimas 48 horas, nós vamos ver também um comportamento diferente. Vamos ver faixa de preço onde tem grande condição de liquidez, tem ordens das pessoas ali nessa faixa de preço. E eu normalmente não gosto de colocar o meu stop loss aqui nessas regiões, porque eu posso ser um alvo de liquidação e eu não gosto disso. Então, antes de eu saber o que eu vou fazer, onde vou colocar meu stop loss, primeiramente venho aqui, observo, faço as minhas análises, depois sim que eu vou lá no gráfico. Porque, olha só, aqui nós estamos a ver que também temos essa região, liquidez, mas aqui embaixo tem mais liquidez. É por isso que eu estou a dizer para vocês, é provável que a gente caia do que subir. Podemos ir para cima rapidamente, mas vamos cair brutalmente para baixo, para liquidar essa galera toda aqui. E se a gente olhar no mapa de calor, de liquidação do Bitcoin, do último mês nós também vamos ver um comportamento similar. Como assim similar? Porque tem ordens aí, as pessoas que abriram posições bastante alavancadas. Quando diz alavancagem, são pessoas que abrem posições com um tamanho de dinheiro que eles não têm. Por exemplo, eu tenho $100, posso abrir uma posição como se fosse que eu tenho $1.000, mas eu não tenho esses $1.000. Vou pegar meu 100 vezes o número de alavancagem, tipo 100 vezes 10, 100 vezes 100, 100 vezes 150, até 400 vezes você pode se alavancar, mas tem que ter em mente que quanto maior o número de alavancagem, maior também é o seu risco. E se a gente for ver aqui na parte inferior, nós temos grande concentração de liquidez. Estão a ver aqui, olha, nós temos essa zona toda amarela, bem forte. Aqui tem ordens de stop das pessoas. Quanto mais Bitcoin está nessa faixa de preço, as pessoas vão abrir posições de quê? De long, acreditando que o preço vai continuar a subir. Só que isso aqui é uma armadilha. Por quê? Eles querem que vocês vão abrindo posições enquanto preço lateral, porque depois ela vai cair brutalmente e vai liquidar todo mundo. Então nós temos que ser inteligentes. Por esse motivo que eu não estou a fazer absolutamente nada nesse momento. E estou a esperar com que o preço volte. Ou ele vai para cima, não é, subindo fortemente, ou volta para baixo. Aí sim eu vou ter uma decisão mais clara. Posso ver, não. Se ele voltou nesse suporte de preço 61.615, eu posso fazer uma compra e aproveitar que ele volta novamente até aqui em cima. E quando chegar aqui eu vou ver o comportamento. Se ele rejeitar, vendo novamente e esperar com que o preço venha aqui para baixo. Uma hora ou outra ele vai romper, ou rompe para cima ou rompe para baixo. Então se a gente olhar aqui a nossa taxa de financiamento, que é um dos pontos que eu também observo. Por que eu observo? Se a taxa de financiamento estiver negativa, nós vamos preferir comprar em relação a vender. Como assim? Se a taxa de financiamento estiver negativa, isso quer dizer que as pessoas estão a shortar mais o mercado em relação a comprar. E as corretoras também têm noção disso. Os grandes traders também têm noção disso. Se ela estiver negativa e vocês estiverem a vender, claro que depois ela reverte. Mas eu prefiro comprar quando essas taxas estão assim, negativas, do que quando estão positivas. Aqui elas estão positivas, estão a ver que 0.0 alguma coisa, 6%, aqui também, então elas estão positivas. Está se aproximando, está quase ficando negativa, mas não está ainda. Então é preferível a gente vender do que comprar. Por isso motivo que a gente vai esperar o preço alcançar um nível mais acima para a gente vender. Ou seja, que vocês, quanto mais ela vai subir, vocês vão se preocupar em vender.
do que comprar. Se cair, é inverso. Se aqui tiver negativa, a gente já sabe que temos que comprar. Mas como está positiva, nós temos que esperar com que o preço sobe até um certo nível de preço para a gente pensar em vender. E se eu olhar novamente no volume das pessoas que estão comprados ou vendidos, nós vamos ver que onde exatamente que as pessoas estão a fazer. O que as pessoas estão a fazer? Será que estão a comprar mais ou estão a vender mais? E a gente estamos a ver aqui que o volume de compra das últimas 4 horas, temos aqui das últimas 1 hora, 12 horas e 24 horas. Nós vamos ver exatamente como é que essas pessoas estão posicionadas. Será que tem mais pessoas dizendo que não, o preço vai subir ou o preço vai cair? Se a gente olhar nas últimas 4 horas, temos 8,40 bilhões de dólares, 50% das pessoas dizendo que o preço vai subir, em relação a 49% das pessoas dizendo que o preço vai cair. Aqui nós temos 8,25 bilhões de dólares das pessoas que estão vendidas, acreditando que o Bitcoin vai cair, contra 8,40 bilhões de dólares das pessoas dizendo que não, o preço vai subir. Então, nas últimas 4 horas, tem pessoas alavancadas, dizendo que vamos para cima do que ir para baixo. Se eu vir para aqui nas últimas 1 hora, vamos também descobrir como é que estão as pessoas. E nas últimas 1 hora, estamos a ver que há mais pessoas dizendo que o preço vai subir. Quase 52% das pessoas dizendo que vamos ir para cima, contra 1,80 bilhões de dólares, nesse contexto, das pessoas dizendo que vamos para baixo. 47% vamos para baixo, 52% vamos para cima. Nesse momento, posso dizer para vocês que nós vamos para cima. Por quê? Os dados ainda não mudaram. Porque nas últimas 1 hora, 4 horas, e estamos a ver aqui agora 12 horas, todo esse momento nós vamos ir para cima. Aqui 50% de novo. Mas, vamos ver como é que está nas últimas 24 horas, no último dia. Também estamos a ver que tem aqui um cenário diferente. Aqui tem mais pessoas dizendo que o preço vai para baixo, a relação vai para cima. 50% vamos no short e 49% vamos no long. Então aqui as pessoas dizem que não, é para baixo que a gente vai. Mas para isso o preço do Bitcoin tem que atingir um nível interessante. Esse é o ponto que eu quero ver. Então se a gente voltar aqui, não é, para o nosso BTC, nós estamos a ver que ela está a tentar vir para essa região. Vamos esperar com que o preço venha aqui para a gente saber o que vamos fazer. Aqui tivemos uma rejeição, uma aqui, 2 aqui, 3. Será que vamos rejeitar de novo na 4ª vez? Se assim for, nós vamos descobrir. Vamos ver também como é que o volume vai estar a se comportar. Será que o volume vai estar acima da média ou abaixo da média? Se estiver abaixo da média, nós vamos ter em mente que nós temos que estar pronto para vender, porque também a taxa de financiamento está positiva nesse contexto, então temos que procurar que o preço vai numa região mais alta para a gente começar a pensar em vender. Por exemplo, é isso que eu tenho em mente. Nesse momento não estou a fazer absolutamente nada no Bitcoin, só estou aqui a observar e esperar com que o preço vai para uma faixa de preço onde eu quero negociar. Esse é o ponto. Não vou estar aqui a abrir a operação como se fosse um louco. Eu tenho que analisar primeiramente o que vou fazer. Por mais que eu tenha aqui as regiões traçadas, marquei um suporte, eu marquei uma resistência, mas eu não acredito nisso que eu estou aqui a ver. Porque não é suficiente. Não vou dizer que isso aqui não está certo. Tá certo. Mas exatamente o que está a mover o mercado? O que está a mover para esse Bitcoin? Qual é a finalidade disso? Tem alguma coisa por trás? Porque temos que estar a negociar agora como traders profissionais. Ferramentas que antigamente nós como traders não tínhamos acesso. Só os grandes bancos, fundos de investimentos que tinham acesso a essas ferramentas. Agora nós também podemos analisar como eles. Está a perceber? E até podemos melhorar muito mais, nos tornar traders completos. Então se a gente continuar aqui a ver o nosso Bitcoin, nós vamos ver que ele está agora 64.500. Vamos ver se ele vai aguentar ir para acima dessa faixa de preço. Outro ponto que eu quero aqui olhar para vocês é o nosso sinal aqui. Eu tenho uma ferramenta que eu observo muito, é para a gente ver exatamente como é que está nas grandes corretoras. Será que essas grandes corretoras, a maior parte dos traders estão a comprar ou estão a vender? Então são N fatores, são confluências que nós temos aqui que nos ajudam a gente a tomar uma decisão certa. Se vocês tiverem acesso a essas ferramentas, vocês vão ter aí uma noção de exatamente o que fazer. Por mais que você analise na tela, marque as suas regiões, faça aí a análise do seu operacional, mas também você tem que buscar dados para saber exatamente o que você vai fazer. Porque você pode estar certo, mas com mais confluência você terá muito mais certo. Pode ter uma certeza de 80%, 85%, 90% é muito melhor. Porque é mais confiável a gente sentir seguro daquilo que a gente está fazendo do que a gente ficar apenas a fazer para na especulação. Ou porque a gente analisou. Depois vamos saber que não. Eu fiz tão bem, mas de repente virou. O que aconteceu? Porque você não analisou os dados suficientes. Se a gente for ver aqui nos últimos 5 minutos, nós temos pessoas comprando. Aqui o spot, aqui spot, aqui spot. Futuro, estamos a ver que Bitcoin, futuro estão a comprar contra spot também a comprar. Já na Ethereum, futuro está a vender e spot está a comprar. Aqui na Solana, futuro está a vender e spot está a comprar. Então essa aqui tem uma divergência. Se a gente olhar aqui no mercado à vista, que é o mercado spot onde tem o dinheiro real. Se as pessoas estão a comprar, com certeza isso aqui vai continuar a se mover do lado certo. E se eu mudar para tempo gráfico de 1 hora, nós vamos ver que em 1 hora no Bitcoin as pessoas estão a vender. Aqui na Ethereum em 1 hora as pessoas estão a comprar. Na Solana as pessoas também estão
a vender. Então, nós temos a ter aqui divergência da informação. Eu gosto de olhar de 4 horas para mim saber exatamente o que aconteceu nas últimas 4 horas em relação ao posicionamento dos traders. O que eles estão a fazer? Por exemplo, aqui estão a ver 50% de compradores nas últimas 4 horas. Aqui, na Ethereum, compradores, na Solana, vendedores. Aqui está meio que 50% aqui, não é? Em futuros, nas contas futuros está a vender e spot está a comprar. Então, este aqui é um dos indicadores que a gente utiliza, não é? Para também ter mais ou menos uma noção do que está a acontecer. Por exemplo, aqui tu a ver que o Bitcoin estão a comprar nas últimas 4 horas. Aqui na Ethereum também estão a comprar. Então, com certeza o preço vai ter uma reação positiva para cima. É isso que eu estou a dizer para vocês. Podemos ter um short squeeze, subir rapidamente, mas depois reverter. Se eu vir aqui nas grandes corretoras, que são grandes bolsas, nós podemos também saber como é que estes traders estão posicionados. Porque eu gosto de olhar isso e saber que não. Se nas 5 grandes corretoras a maior parte dos traders está a vender, nós podemos ter em mente que a situação vai ser bastante caótica. Nós vamos para baixo com força. Por exemplo, aqui nós temos aqui a maior parte das corretoras grandes estão long, estão a comprar. Apenas na OKX que tem 50% que as pessoas estão a vender, mas essas outras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão a comprar. Então isso aqui com certeza vai fazer com que o preço vai continuar a subir. O preço não vai cair nesse momento, não vai subir. O próximo motivo que eu queria esperar para ver o que vai acontecer nas últimas horas, nas próximas horas ou mesmo no dia de amanhã, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Aqui nas corretoras menores estamos a ver que também está a 50, ou seja que está meio equilibrado entre venda e compra. Já aqui nas maiores nós temos a ver pessoas que estão mais a comprar em relação a vender. Então ficam ligados nisso. Nesse momento eu estou a esperar que o preço suba mais para mim tomar uma decisão. Aqui estamos a ver que já mudou, porque isso vai mudando. Este aqui é uma ferramenta que você vai ver as coisas em tempo real. Ele vai mudando aí do cenário. Por exemplo, aqui agora estamos a ver que Bitcoin na spot está a vender, 50% das pessoas vender. Aqui a gente faz aquele cenário de acompanhar o que os institucionais estão a fazer. Como é que Smart Money está a se comportar? Exatamente o que está a mover o mercado. O dinheiro está aí para onde? No lado do comprador ou no lado do vendedor? Então isso aqui é ferramentas que eu uso e me ajuda bastante. Então, se a gente voltar aqui no nosso gráfico, vamos olhar uma outra coisa. Por que eu estou aqui a falar para vocês sobre esse assunto? Nós temos que saber o que está acontecendo. Por exemplo, aqui eu vou meter o gráfico da Ethereum. Nós vemos que o mercado está meio lateral, uma criptomoedas a subir e as outras a caírem, ou porque o mercado está a andar de lado. Eu olho notícias também. Por quê? Nós não analisamos só criptomoedas aqui, nós também analisamos ações e commodities, como ouro, prata. E eu quero saber o que está acontecendo no mundo, porque eu, como estou a negociar ouro, prata, petróleo, tenho que saber como é que o mundo está. Por exemplo, aqui nós temos a Ether. Ether é da MicroStrategy, uma das ações ali, uma das empresas que mais comprou Bitcoin nos últimos dias. Eles têm 842 mil Bitcoin, é muito dinheiro investido em BTC. Então a ação dessa empresa estava a cair bastantemente enquanto o preço do Bitcoin continuava a cair. Se a gente olhar aqui, ela recuperou 30%. Se a gente ver aqui esse gráfico pequeno, não é? Ela caiu bastante, mas agora está recuperada, porque elas estão a vender os seus Bitcoin para voltar à comparação da própria empresa, para tentar estabilizar o preço. Por quê? Se Bitcoin continuar a cair, eles não fizerem isso, eles vão ter uma grande perda, porque eles têm que pagar os seus dividendos para as pessoas que investem na mesma empresa. E nós temos aqui algumas notícias. Por exemplo, aqui, ações da Circle caem 3%, apesar dos lucros superados, já que a emissora de stablecoin não recebe receita. Então, há uma notícias negativas, notícias positivas. Temos aqui a SpaceX. SpaceX vai ter um unlock daqui a pouco, no dia 6, que é amanhã. Então, esse unlock do token são algumas ações que estão bloqueadas que ela vai liberar amanhã. Desde o seu IPO, que é o capital dessa empresa, que ele disponibilizou para o público em geral, pessoas investirem. Então, ela teve uma receita boa, não é? Mas depois tinha uma parte dos tokens que não estavam desbloqueados, uma parte das ações que não estavam desbloqueadas. Elas agora vão desbloquear. Isso vai provocar uma venda massiva por parte dos investidores. Por quê? Se vão desbloquear milhões de dólares em ativos, elas com certeza vão influenciar o preço negativamente. Eu já expliquei sobre esses assuntos lá para quem faz parte da comunidade. Expliquei mais sobre unlock de tokens, sobre termos aqui que eu estou a utilizar, que eu explico detalhadamente para o pessoal que faz parte da nossa comunidade. Então nós temos aqui Clarity Act. Eu já falei sobre o Clarity Act, dizer para vocês que não vai ser aprovado nesse momento. Já falava isso há bastante tempo, desde o mês passado, dizer que agora não vai ser aprovado. Não vou dizer que não vai ser aprovado posteriormente, vai, mas por enquanto não. As pessoas não querem isso aqui. Isso aqui é bom, mas os bancos vão ficar bastante preocupados com isso, porque se a lei de claridade for aprovada, o mercado de cripto dá um boom explosivo, uma alta agressiva. Então, se isso aqui acontecer, os bancos ficam para trás. Agora, nós temos aqui o nosso call de caro. Eu já falei sobre a hack desta carteira de criptomoedas. As pessoas estão a sentir bastante aflitas. Esta é uma carteira de criptomoeda que foi hackeada, ou seja, que as suas 12 palavras tiveram aí exposição, ou seja, que conseguiram invadir essas carteiras e roubaram 114 milhões de dólares das pessoas que têm Bitcoin. Por esse motivo que as pessoas estão a tirar Bitcoin das suas carteiras dessa cold card, carteira fria, e mandar para as corretoras. Então, são notícias que vocês têm que aí ficar atentos, procuram mais sobre a cripto,
petróleo, que também é um ponto bom, e vocês vão acompanhando tudo isso. E que Ethereum está reagindo. Eu já disse para vocês que nós vamos ver. Eu marquei essa zona que é para ver o que vai acontecer com o preço. Por exemplo, aqui, eu queria ver o que vai acontecer aqui. Se sempre que ele vinha aqui nessa faixa de preço de 1875, ele recuava. Então, ver aqui que ele fez esse recuo várias vezes, mas agora está a romper. Se ele romper, aqui é uma posição que vocês podem fazer isso aqui. Abrir um long na Ethereum e vocês colocam o vosso alvo nessa faixa de preço para cima. Por eu estou a dizer isso aqui, esta é uma faixa onde eu estava de olho. Tínhamos um suporte aqui entre 1852 e agora ela está aí para cima. Uma perda pequena e um alvo maior. Então, eu, se fosse vocês, começaria a olhar Ethereum e se preparar para fazer uma compra. Se ela subir, se manter aqui, eu abro uma operação de long aqui, acreditando que o preço vai para cima, porque eu queria ver apenas um rompimento dessa região. Então é isso que eu vou fazer na Ethereum, porque aqui o volume já foi acima da média de compra e isso é bom, positivo. Então preparem-se para abrir long na Ethereum. Preço de compra 1875, long aqui com alvo em 1945. Então, quem estiver acompanhando essa live, tomara que esteja a ver isso no momento certo, para você aproveitar esta compra. Então, a gente analisa e a gente faz operações ao vivo. Por exemplo, nós temos aqui o nosso Gold, que eu também estava de olho. Eu olhava o ouro, mas infelizmente não consegui pegar uma operação porque o movimento que ela fez não é o movimento que eu estava à espera. Como assim? Se eu estava aqui à espera que o Gold fizesse o movimento e ela não fez, por exemplo, nós temos ele estava sendo negociado dentro de um triângulo descendente. Por exemplo, aqui, temos essa linha de tendência de baixa, mas o que aconteceu com o Gold? Ela veio para aqui, não é? Depois que ela rompeu essa região que eu marquei, essa resistência, no Twitter eu esperava que ela fizesse um pullback na faixa de preço de 4.116 para depois continuar a subir. Estão a ver aqui que ela nem voltou, mas está tudo bem e não vou estar atrás do preço e lhe seguir. Por quê? Por mais que ela veio para 4.260 agora, ela pode recuar novamente. E se eu vir para aqui, imagina que eu compro aqui e ela começava a cair, eu vou ser estopado. Então eu fico calmo, aguardar pela minha oportunidade. Eu posso voltar a fazer uma outra análise, analisar novamente e saber o que vai acontecer, porque é assim, essa é a estratégia que eu uso. E eu espero que ela volte, não é? Se ela se consolidar aqui em cima, eu vou estar a procurar por oportunidades de compra nessa faixa de preço de 4.200, em vez de esperar com que ela volte mais aqui abaixo, porque pode não voltar, ou até voltar nessa faixa de preço que eu marquei aqui amarela, de 4.150. Então fica mais plausível, já que ela subiu bastante, pode voltar aqui e faz um pullback para continuar a subir. Nós vemos que uma linha de tendência de baixo que foi rompida, eu acredito que o Gold vai continuar a subir, até na faixa de 4.500 ou 4.600 ou até 5.000 dólares. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer e se as notícias vão estar a favor disso. Vamos ver aqui também que o volume já está acima da média, está a crescer, olha só, o volume está a crescer. Então isso aqui é positivo, tem dinheiro a entrar no ouro. E se a gente olhar aqui o outro ativo, que é petróleo, nesse momento o petróleo está a ter correções, os Estados Unidos e Irão estão a conversar para um acordo de paz, então isso influencia no preço do petróleo. Então o preço do petróleo começou a cair incrivelmente, não é? Aqui nós vamos aguardar no ouro, nesse contexto, vamos ver o ouro recuar para essa faixa de preço de 4.150, ou aqui se ele se consolidar, nós vamos procurar por operações de compra. Nesse momento não procuram vender o gold, porque eu acredito que vamos continuar a subir se a situação de paz continuar em andamento. Então se eu olhar aqui para o petróleo, vocês vão ver exatamente que ela já caiu bastante. Eu tinha aqui faixa de preço que eu estava de olho, mas infelizmente ela não conseguiu segurar. Aqui ela está sendo negociada na faixa de 79 dólares, não é? Após ela vir de um rally de alta, que nós avisamos sobre esse movimento, quem estava comigo aí acompanhou, porque faz parte da comunidade, acompanhou desde o momento que eu postei sobre essa informação, que viemos de 69 dólares ou 70 dólares, fomos para 102, 101 dólares. Então foi uma alta de 45%, quase 50%. Foi muito bom quem pegou. Aí está de parabéns. E agora nós estamos vendo aqui tem um volume de venda acima da média. Então isso aqui não é muito bom. Tivemos aqui esses gaps, não é? E agora ela está aqui em 79 dólares. Será que vai se manter acima? Vamos descobrir nos próximos dias. Por enquanto vamos acompanhar as notícias e saber o que nós podemos acompanhar sobre o petróleo. Se tudo estiver positivo, então ela vai continuar a cair e se estabilizar numa faixa de preço. Mas se a negociação for negativa, vai dar um pulo de novo aqui em cima. Então fiquem atentos nas notícias. Agora, sobre as nossas ações. Eu falei convosco sobre a Tesla. Nós tivemos o movimento da Tesla, ela subiu, nesse momento é uma alta de 15%, e agora eu tive essa marcação em primeira entrada, foi aqui. Para quem não estava comigo aí, eu fico mandando novas entradas, mas nesse momento eu estou a esperar que o preço, aliás, ou vem para aqui, não é? E a gente vê se podemos comprar, mas temos que ver se o volume vai estar acompanhando. Porque nós estamos vendo que o volume de venda está acima da média agora, e de compra está a ficar fraco. Aqui é uma resistência de preço, de que é 326 dólares, por isso eu vou ter que ela que está reagindo negativamente, mas podemos
romper para cima, com certeza. Se o volume de compra for maior. Por enquanto, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Se ela recuar aqui, nós podemos colocar a promoção de compra, mas o volume tem que acompanhar. Se não acompanhar, isso é bastante ruim. Mas eu acredito que por enquanto está tudo tranquilo. Por enquanto, vamos esperar para ver. Quem já pegou aqui abaixo, tá bom, mantém na posição. Quem não pegou, infelizmente vai ter que guardar. Quem pegou, vai realizando logo. Por exemplo, aqui foi o primeiro alvo de take profit e aqui o segundo. Agora vamos ver se ela vai passar para o terceiro. Então, na Tesla, é isso que a gente está aqui esperando. Vamos ver se o movimento vai continuar. Se a gente olhar aqui que é a SanDisk, essa é uma outra ação que eu queria que ela voltasse para essa faixa de preço para fazer uma compra. Nós temos feito uma compra aqui, depois ela subiu para aqui, vendemos, recuou, mas só que eu não estou a ver por uma rejeição de venda nesse momento, por enquanto. Porque eu acho que essa ação vai continuar a subir. Eu acho que vai subir. Porque nós tivemos aqui esse movimento de compra, rejeição, vemos para aqui, compramos aqui, vendemos aqui, mas ela se estabilizou nessa faixa de preço. Nós temos aqui um fair value gap, não é mais depois disso, ela respeitou esse fair value gap e está a subir. Agora, ela como rompeu essa resistência aqui, que é na faixa de $1.338, agora é uma grande chance do preço continuar a subir. Ela volta para testar aqui, eu espero que ela faça isso para mim fazer a minha compra, depois ter um alvo aqui na faixa de 1.685, que é 25% de lucro, ou seja, 25% a mais. Então vamos esperar. Se não voltar, tudo bem, porque nós não voltar a seguir o preço, como eu disse para vocês, eu espero que o preço venha para as áreas que é o mesmo marco, porque é assim, aqui vamos ter um melhor risco retorno. Se a gente ficar a seguir o preço, imagina que ele volta para aqui, vamos estar negativo, tá vendo? E depois podemos ser pressionados a sair antes do momento. Às vezes vem para aqui, depois de cair, vem para aqui e começa a subir. Devemos ter a aguardar para o preço vir para aqui, entrar melhor e depois deixar aí o preço a subir. Então, esta ação da SanDisk que eu estou de olho, com a Tesla de olho, e temos aqui da SpaceX, que eu já disse para vocês, vai ter um unlock de tokens na SpaceX e eu prefiro não fazer absolutamente nada por enquanto. Por quê? Ela teve esse rompimento para cima, eu achava que ela vai segurar nessa região, mas não segurou. Poderia ter feito novo suporte e rompeu para baixo. Vamos ter um longo de token amanhã, então eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Se ela se consolidar aqui, nessa mínima de $104, ficar aqui, eu sei que aqui vai ser um novo fundo e assim podemos pensar em comprar e meter o alvo lá acima, $170, $200, $300. Então, por enquanto, vamos observar a SpaceX, principalmente para o grande evento de amanhã. Então, não tem muita coisa a fazer por enquanto. Por enquanto é observar sem tomar nenhuma ação nesse momento. Então, outra ação que eu estava de olho é esta. Por quê? Nós temos essa Lilly, que é uma das ações, e temos aqui a AMD. Por que eu estava de olho nessas ações? Elas estão tendo um bom desempenho. Quando ativos estão a ter bom desempenho, eu fico de olho nelas. Então, estou aqui mostrar para vocês as ações que eu estou a olhar, que é a Lilly, a AMD, a SpaceX, temos aí a SanDisk também, que é uma outra ação, a Tesla. Estou de olho nessas ações porque as ações nesse momento estão nos tornar bom risco e retorno, estão nos tornar mais dinheiro em relação a algumas criptomoedas que estão um pouco paradas. Não vou dizer que não vamos negociar criptomoedas com certeza. Temos ali criptomoedas que atraem bastante dinheiro e as outras são paradas. Então, nesse momento as ações estão a subir bastante, principalmente ações ligadas à tecnologia, que estão a ter bastante proveito aí para as pessoas que têm muita lucratividade, subindo 300%, 400 mil, 2 mil, 3 mil, e isto é bastante incrível. Então a Lilly, ela está a se mover, tivemos esses movimentos aqui teve um suporte, mas depois subiu e está a recuar. Eu não sei se ele vai continuar a subir nesse momento, mas eu quero esperar para ver como é que ela vai se reagir em faixa de preço que eu quero observar, principalmente aqui, se ela vai passar de novo aqui. Aqui é um suporte, onde ela testou novamente, então nós podemos tentar pensar em comprar aqui, mas eu queria ver se ela recuasse para aqui, aqui ele lateralizou, subiu, agora está aqui, será que continua a subir? Mas eu acredito que o alvo vai ser na casa de 1285, se ela se manter consolidada acima dessa região, nós podemos procurar aprovações de compra bem aqui, mas será melhor se ele voltasse de novo nessa faixa de preço de 1442, quando ele chegou, e eu vi isso aqui enquanto gravava, não tem como fazer nenhuma operação, então vamos esperar outra oportunidade, porque existem sempre várias oportunidades no mercado não acabam. Então a AMD, que também é uma outra ação, tá vendo que elas estão a subir hoje 3%, o Gold, não é, que subiu incrivelmente 4% hoje, que foi algo surpreendente, porque ele dificilmente faz isso. Temos aqui a nossa AMD, também uma ação, mas por enquanto eu não tenho grande expectativa nesse momento. Por quê? O gráfico dela tá meio que estranho para mim, não? Eu vou dizer para vocês, é novo, isso aqui é ela já é uma ação antiga, né? Só vou dizer porque foi registrada nessa corretora que a gente usa, foi listada, isso aqui é para futuros, não é? Então, se a gente querer comprar, nós podemos comprar diretamente o ativo, estou usando as nossas carteiras de cripto que eu já mencionei para vocês, que faz parte da comunidade, sabe que tem carteiras que a gente pode comprar essas ações e guardar elas e acompanhar aí o movimento. Então, nesse momento o gráfico dela não está muito bonito para mim, mas eu vou esperar que ela volte em certos níveis. Por exemplo, aqui é um suporte
e depois também temos um suporte aqui. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias, se ela vai voltar nessas regiões. Se ela volta para aqui, podemos começar a pensar por oportunidade de compra com a luz aqui acima, nessa região. Mas vamos acompanhar as notícias, que é importante ver se essas empresas estão a ter bom lucro em relação daquilo que eles mesmos postam das suas receitas, porque é importante, se tiver bons lucros, isso influencia no preço da ação. E aqui estamos vendo que o volume já está acima da média de compra. Nesse contexto, eu espero ela voltar para aqui e pensar em comprar. Então, é aquilo que eu iria fazer. Nesse momento, eu vou aconselhar para vocês que não seguem o preço, mas aguardem para ver o que é que ela vai fazer. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, né? E nos vemos na próxima oportunidade. Mantenha calma e negociam com inteligência. Não ficam afobados ou porque vai perder uma oportunidade. Deixe o mercado voltar para as zonas que você marcou. Daí sim você pode fazer uma operação, ou comprar ou vender. Então, sejam responsáveis e negociem com segurança.